Então eu acho importante a gente parar um pouquinho, nós oftalmologistas, né? Temos essa missão aí de detectar cegueira no nosso cotidiano, prevenção, fazer prevenção de cegueira, e eu achei importante dedicar um pouquinho do meu tempo agora na quarentena para falar um pouco sobre isso. Falar de prevenção de cegueira é importante por conta disso. Hoje a gente tem muitas pessoas cegas no mundo e como a gente está na quarentena e eu estava falando do dia a dia do consultório, né, que a gente fala para várias pessoas sobre doenças em cada caso, porém, muitas vezes a gente passa 20 anos falando e ainda assim atinge poucas pessoas. Então, quando a gente tem um canal virtual, quando a gente pode falar de uma forma que fique gravado, isso se perpetue, a gente está falando não para mas para várias pessoas. E aí essa semana, a gente vai falar o mês inteiro, mas essa semana eu tirei para falar sobre os mitos que atrapalham o nosso diagnóstico, né, precoce. Por que as pessoas ainda cegam por glaucoma? Quais são os mitos que existem no imaginário coletivo que fazem a pessoa chegar muitas vezes tão tarde para nós oftalmologistas? E hoje a gente vai falar de um outro mito que os pacientes falam muito, que os exames para diagnosticar glaucoma e tudo mais, os exames até de uma certa forma oftalmológicos, mas os exames para glaucoma são muito chatos, difíceis, cansativos. E isso a gente observa no imaginário assim, de muita gente, né? Essa ideia de que são exames difíceis, são exames... Enfim, quando o paciente chega num consultório oftalmológico, como é que eu vou descobrir se ele tem um glaucoma ou não? Ah, é fazendo óculos? Não. É vendo letrinha? Não. Embora isso ajude, né, no conjunto da obra, não é isso. Quando a gente vai, ou a gente está fazendo uma triagem para glaucoma, os exames mais importantes, quer dizer, os exames que fazem esse diagnóstico é a fundoscopia, que eu vou explicar um pouquinho o que é, o exame de fundo de olho, a medida da pressão ocular e, falando de glaucoma, o campo de visão, o campo visual, computadorizado ou não, enfim. A fundoscopia é um exame que muitas vezes a gente vai ali usar uma luz fortinha, mas não tanto, e a gente vai avaliar o aspecto do nervo óptico. O nervo óptico, muitas vezes, ele demonstra, na grande maioria das vezes, sinais importantíssimos que só da gente olhar esse nervo óptico, que muitas vezes eu não preciso de nada mais do que uma luz, uma sala um pouco escura, eu vou avaliar o nervo óptico e vou perceber muitas vezes sinais importantes, sinais que você olha e já acende aquela luz vermelha como oftalmologista e fala que há alguma coisa. Provavelmente estamos diante de um paciente com glaucoma, porque o glaucoma ele é rico em sinais no nervo óptico e lembrando o nervo óptico, né, que está aqui atrás do olhinho, eu consigo ver pela pupila. A pupila é um buraquinho que a gente ilumina e vê a caixinha lá dentro. E quando eu vejo a caixinha lá dentro, eu vejo o nervo óptico, que nada mais é do que como se fosse uma tomadinha que liga o olho ao cérebro. Sem isso, não tem visão. É como se eu pegasse uma máquina boa e cortasse o fio. A máquina tá boa, né? Qualquer máquina, qualquer lâmpada, se eu cortar o fio, ela não vai funcionar mesmo ela sendo boa. E no caso do glaucoma, é basicamente isso. O nervo óptico faz esse papel de conexão do olho ao cérebro. Então, quando eu vejo esse nervo óptico sem precisar de nada agressivo, quer dizer, um exame muito simples, eu vejo sinais importantíssimos que me remetem à possibilidade de estar diante de um paciente com glaucoma. Então, muitas vezes, se o paciente é idoso, tem catarata, às vezes teremos que usar um colírio, que pode arder um pouco. E aí, para isso, a gente até usa anestésicos antes, para arder um pouco menos, para que a gente abra um pouco aquela menina dos olhos, a pupila, e tem uma maior visibilidade do fundo do olho. Às vezes, em alguns casos, a gente tem situações que atrapalham um pouco. Então, um paciente com uma catarata total, eu não vou conseguir ver lá atrás. Eu não vou conseguir apreciar e avaliar o nervo óptico. E por que avaliar o nervo óptico é tão importante? Porque ele demonstra sinais que são fundamentais para se desconfiar da doença. Número 1. Número 2, nesse conjunto de exames que os pacientes acham cansativos, chatos e difíceis, quer dizer, a fundoscopia, o exame de fundo de olho não é difícil, né? Talvez para o oftalmologista, mas para o paciente não. Agora, em relação ao segundo exame, é a medida da pressão ocular. A medida da pressão ocular, esse sim, pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que pingar um colírio anestésico para fazer a tonometria de aplanação. E pingando esse colírio anestésico, a gente vai com um aparelhinho chegar bem perto do olho da pessoa, com uma luzinha. Então, isso realmente, muitas vezes, parece um pouco assustador, principalmente para aquela pessoa que não tem o hábito de encostar no olho, ou que o olho é muito fechadinho. Existe a tonometria de sopro, que é feita sem esse contato, porém, ela é mais passível de erro. Então, numa suspeita de glaucoma,
não se faz essa. Se faz a tradicional e que a gente chama de método de ouro, né? Que é a tonometria de Goldman, a tonometria de aplanação. E para isso eu preciso pingar uma gotinha de anestésico, para que esse paciente não sinta um incômodo. Porém, o anestésico às vezes arde um pouco também, mas são segundos, frações de segundos, né? Realmente frações de minutos talvez, mas geralmente é bem rápido. A questão da pressão ocular, não basta a gente avaliar essa pressão uma única vez, porque existe uma coisa chamada ciclo circadiano, ou seja, eu de manhã tenho uma pressão arterial, nós temos hormônios que flutuam, nós temos estado de hidratação, também tem horas que eu estou mais hidratado, tem horas que eu estou menos hidratado. Até uma pessoa, se ficar muito tempo deitada ou em pé, sofre variações na pressão ocular. Então, quando eu vejo uma pressão ocular boa, isso não significa que ela é 100% do tempo boa. E quando eu vejo uma pressão um pouco alta, também não significa que 100% do tempo ela está naquele valor. Ela pode ser pior, ela pode ser melhor, dependendo da hora do dia. E por incrível que pareça, numa maioria, a pressão costuma ser mais alta de madrugada. Então, isso é já uma pegadinha. Depois a gente vai falar das pegadinhas do glaucoma. Hoje eu estou falando dos mitos, mas essa é uma pegadinha do glaucoma. Enfim, em relação ao mito, então essa questão da medida da pressão ocular, ela é chatinha pelo uso do colírio, o aparelho que chega bem pertinho do olho, mas nada que machuque, nem que traumatize ninguém. Porém, a gente, para avaliar esse paciente do ponto de vista glaucomatólogo, eu acho que ele tem um glaucoma, eu preciso provar que ele tem um glaucoma, eu preciso ter certeza para poder tratar, na dúvida não se trata. E como a pressão do olho varia, o que acontece? Eu tenho 3 formas de avaliar essa pressão de uma forma 100% eficaz. A primeira delas é um teste que particularmente eu gosto muito e agradeço muito ao professor Remo Suzana, da USP em São Paulo, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, assim como já foi presidente da Sociedade Mundial de Glaucoma. E esse mestre da oftalmologia, ele elaborou, através de estudos, comprovou que nós teríamos um sucesso em descobrir uma pressão máxima daquele olho, se a gente tiver certeza que aquele paciente está na sua condição ideal de hidratação, ou até bem hidratado. Então, e avaliando através de estudos a quantidade de hidratação, enfim, numa pessoa adulta de 70 quilos, 60, 70 quilos, a gente tem uma quantidade de água que a gente dá para essa pessoa, e ela toma essa água no consultório de forma rápida e 20, 40, 60 minutos depois, ou 15, 30, 45, 60, a gente faz aferições repetidas e frequentes da pressão ocular e as variáveis que ela vai ter em cada medida a cada 15 ou 20 minutos. Nessas variáveis, a pressão sobe e depois desce. Nisso que ela sobe e depois desce, eu posso terminar o exame porque eu encontrei o pico. Então, qual é o objetivo quando a gente mede pressão? Basta medir uma vez do olho? Não. A gente precisa ter certeza de qual é o pico dessa pressão. Qual é o horário do dia em que ela é mais alta? Não o horário do dia, qual é o valor, dependendo do horário do dia em que ela é mais alta. E às vezes isso é de madrugada e eu nunca vou estar de madrugada fazendo exame nesse paciente, salvo se ele fizer uma outra forma de avaliação do pico pressórico do olho, que é um exame que interna o paciente 24 horas e o médico também, e ficamos no hospital apenas para avaliar a pressão ocular, apenas não, que é bastante coisa, a cada 3 horas. Então esse paciente não hidrata, mas ele fica 24 horas fazendo medidas de pressão ocular durante um ciclo de 24 horas a cada 3 horas. Esse exame é um exame que antigamente era usado mais, enfim, porém é muito caro, porém é muito dispendioso. Internar um paciente, colocar um médico de plantão, um auxiliar de enfermagem, enfermeiro, enfim, você precisa de uma estrutura hospitalar para realizar um exame simples. E alguns hospitais, claro, no Brasil e no mundo ainda fazem. Porém, isso era um fator dificultador para a maioria das pessoas terem acesso ao exame. Porque se eu tenho um exame que para simples diagnóstico é tão caro, eu não vou ter muitos diagnósticos porque poucas pessoas vão poder fazer. Aí esse exame foi simplificado e passou a ter 12 horas, né, uma curva diária só. A pessoa chegava e ficava durante o dia várias vezes indo ao consultório para medir a pressão ocular durante o dia. Porém, como eu falei, muitas vezes o pico de pressão ocular é de madrugada, então deixava ali alguma brecha para a gente, enfim, não avaliar aquele paciente corretamente. E aí esse teste de sobrecarga hídrica, que, mais uma vez, faço a referência ao professor Remo Suzana, né, que
conseguiu, então, formular um exame eficaz e curto, porque ele demora apenas 1 hora e meia para ser feito, e isso não atrapalha o trabalho da pessoa, isso não tira a pessoa, né, da sua rotina um dia inteiro, nem muito menos interna essa pessoa. E aí passou a ser muito mais fácil fazer a avaliação da pressão intraocular máxima em 24 horas usando esse teste rapidinho e fácil. Então, eu falei do fundo de olho, falei da avaliação da pressão intraocular, que não basta, né, assim, uma medidinha. A gente acaba tendo alguns exames para avaliar realmente bem essa pressão, que a gente não faz em todo mundo, a gente só faz em quem a gente, na fundoscopia, desconfiou que havia um glaucoma, ou na primeira avaliação de pressão intraocular, a gente já se surpreendeu com uma pressão acima do normal. E o último exame fundamental para o diagnóstico, para a conduta e acompanhamento do risco de progressão do glaucoma é o exame de campo visual, computadorizado, a maioria hoje é ou não, mas enfim. Ele vai avaliar a perimetria, o campo de visão dessa pessoa, inclusive a visão periférica. E esse exame realmente é um exame que agora, né, eu pude ver que o professor Barandas entrou, doutor Barandas, ele foi meu mestre nesse tipo de exame, agora eu fiquei, né, enfim, se falar besteira, o professor me puxa as orelhas, mas esse mestre também, ele foi meu mestre na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e me ensinou os maiores fundamentos, assim, da oftalmologia, com louvor a mim, a todos da minha turma, e não raras vezes era muito homenageado, né. Obrigada, professor, por estar aqui, boa tarde para todos, né? E continuando então, que agora eu vou falar da área que eu aprendi muito bem com ele, mas o campo visual é uma avaliação um pouco mais chata, né? O exame um pouquinho mais chato, porque ele depende muito do paciente. Muitas vezes o paciente, quando nunca fez, é como se jogasse um jogo de videogame pela primeira vez. É isso. É como se fosse um jogo de videogame. Tem criança, adolescente até que gosta de fazer, mas quando você pega um paciente idoso, quando você pega um paciente já, enfim, com muita lombalgia ou outros problemas ciáticos, que primeiro ele é um exame que o paciente vai ficar sentado uns 15 minutos, então realmente em alguns casos ele é incômodo. Porém, é um exame fundamental para que a gente consiga avaliar uma progressão do glaucoma. Claro que as tecnologias vão mudando um pouco. E hoje a gente ainda tem uma outra opção mais cara para avaliar essa progressão, que seria o exame de tomografia de coerência óptica, que aí o paciente não precisa ativamente participar do exame, quer dizer, o exame ele se faz através de tecnologia e o paciente não precisa assim, ter uma atuação ativa, né, para a execução desse exame. É um exame que avalia a quantidade de fibras do nervo óptico. Então, o campo visual avalia através de um joguinho de videogame, quer dizer, são estímulos luminosos de intensidade variável e que aparecem em vários lugares diferentes ou repetidas vezes. E o paciente tem um joystick na mão e com um olho de cada vez, ele sem olhar para os lados, ele vai assinalando todas as estrelinhas que parecem vagalumes, que piscam sem olhar. Eu falo muito para o meu paciente. É como se você estivesse vendo um vagalume, mas se você olhar para ele, ele já apagou, não adianta. Então, fica olhando para frente, você vai ver mais vagalume. A única maneira de fazer esse exame muito bem é realmente só olhar para frente e não olhar para as laterais, senão você acaba estragando um pouco, quer dizer, o paciente acaba comprometendo um pouco o resultado do exame. Por isso que nesse exame vem boa confiabilidade, média confiabilidade, alta confiabilidade, porque depende de como o paciente interpretou a explicação do exame. Claro que o auxiliar tem um papel importantíssimo nessa hora de explicar bem, se vê que o paciente não está indo bem, reparar, repetir, novamente voltar a explicar como deve ser feito, mas existem fatores que atrapalham e são inerentes, né? Uma mão mais fraca depois de um AVC, enfim. E aí, nesses casos, a gente usa uma tecnologia um pouquinho maior, né? Que seria aí uma tomografia para avaliar essa progressão. Então, voltando a falar desse mito, né? Que os exames são chatos, difíceis, né? Não são. Eles são exames fundamentais, alguns com algumas características. Claro, o campo visual, realmente, para algumas pessoas, ele é um pouquinho dificultoso, mas nada que impeça, né? Então, eu queria tirar esse mito. Não fique com medo dos exames, porque o exame mais importante quando você vai no oftalmologista, ele vai fazer, que é o fundo de olho. Então, a fundoscopia é o mais importante ainda, porque ela, através do olhar clínico do médico, e aí volto a falar, isso não acontece, essa avaliação não acontece quando você faz uma avaliação com um técnico, um optometrista. O optometrista, ele não é médico, nada contra a profissão, mas
Muitas vezes o paciente confunde um optometrista, que é um técnico em leitura de grau, ele prescreve óculos, mas ele não é médico, do médico oftalmologista, que é médico e depois ainda se especializa em oftalmologia. Então, tirando essa situação, quer dizer, não acho que qualquer exame que você vai fazer óculos, você vai ter uma fundoscopia. Porém, se você vai num oftalmologista, um médico, ele vai fazer a fundoscopia, isso está incluso na consulta, isso não é um exame pago à parte, isso está incluso na consulta, assim como a primeira avaliação, ou até 1 ou 2, 3 avaliações da pressão intraocular, quando o médico suspeita de um glaucoma. A partir dessa suspeita muito forte de um glaucoma, uma suspeita real, o médico é que vai solicitar, então, a curva tensional diária, que é o que avalia várias vezes a pressão ocular, e o exame de campo visual. E confirmando esse glaucoma, confirma, o paciente tem glaucoma, aí vem outros exames, que é a gonioscopia, para classificar se é um glaucoma de ângulo aberto ou ângulo fechado, e a paquimetria, que é um exame para avaliar erros que podem acontecer quando a córnea desse paciente é fina ou grossa, uma característica anatômica, e a fotodocumentação do nervo óptico. Por que fotografar o nervo óptico? Se eu diagnostico um glaucoma, eu tenho que fotografar o nervo óptico para que, e essa foto geralmente é estereoscópica ou um registro computadorizado, para que eu possa, ao longo dos anos, e às vezes o paciente fica muito tempo sem voltar, lembrar exatamente como era o nervo óptico dele, como está hoje. Por sinal, hoje eu peguei uma pessoa jovem com um exame de 3 anos atrás com o nervo óptico de um jeito e hoje chega para mim com o nervo óptico completamente diferente. História familiar, pai com glaucoma. Então, quando você observa uma mudança na fundoscopia, que é um exame que a gente pode fazer sem nem usar colírio, basta uma sala escura. E quando eu observo um nervo óptico que com os anos ele alterou, ele mudou, isso já é um sinal de preocupação. E muitas vezes, quando eu já diagnostiquei um glaucoma, fazer essa fotodocumentação, quando possível, é válida. Não é fundamental para o tratamento, não é fundamental para o acompanhamento, não. Existem esses outros exames de campo visual, curva tensional para ver a eficácia do tratamento, até a tomografia, que também fazem esse acompanhamento. Porém, acaba sendo um outro recurso para um melhor acompanhamento. Então, a gente tem recursos através desses exames que vão diagnosticar, me dar certeza que existe esse glaucoma, me classificar que tipo de glaucoma é, avaliar qual é a pressão máxima para eu poder escolher o melhor colírio para o tratamento, ou colírio, né, a princípio colírio, e quando eu avalio o tipo do glaucoma ângulo fechado, ângulo aberto, assim, é uma outra situação, às vezes há casos cirúrgicos, mas é muito raro. Então vamos falar do mais comum, é isso, avaliar a gravidade para avaliar o melhor remédio, e o exame de campo visual para avaliar primeiro, para graduar quanto já perdeu e avaliar qualquer perda futura nesse caso.